Então, para P1, né, a parte de branch inbound é, né, certeiro, né? É certeza de que a gente vai ter conteúdo de branch inbound na P1. Aí ele vem com essas solicitações, né? Então, olha, o exemplo que o Eric perguntou está aqui. A operação de backtracking é esse retorno aqui. Né? Então, olha, ele veio nessa direção. Ele resolveu o nodo raiz, teve que ramificar a variável x1, que era fracionária, mas a x2 também era, e ele utilizou o critério da variável mais fracionária. Né? A x1 era mais fracionária, né, pelo critério de desempate. Aí ele veio do 0 para o 1, né, porque a busca é em profundidade. Aí ele resolveu o nodo 1, encontrou 7,5 para a solução de PL desse nodo, e teve que ramificar a variável x2. Aí x2, aí ele está na busca em profundidade, tem que lembrar, mais abaixo, mais à esquerda. Mais abaixo, mais à esquerda, vai me levar para o 3. Né? Aí no 3 ele resolveu e encontrou uma condição que eu posso aplicar uma poda. Né? No nodo 3, eu tenho uma condição de otimalidade. Né? E me dá uma solução... ficou mais forte, não é? E me dá uma solução 3. Né? Aí, essa condição para aplicação da poda não me permite mais descer na árvore. Aí aqui é o que a gente... Peraí que deu uma travada aqui. Aí, a partir daqui, a gente precisa aplicar a operação inversa. Então, ao invés de ir mais abaixo, mais à esquerda, aí eu tenho que inverter ela, né? Mais à direita, mais acima. Aqui não tem acima porque a direita está no mesmo nível hierárquico, por isso que ele vai do 3 para o 4. Essa indicação dessa setinha aqui é o que a gente chama de backtracking. Aqui ele está retornando, porque ele faz a inversão dessa operação. É só isso. O exemplo está aí, é isso. Não muda nada. Se você continuar pensando que para os próximos nodes você vai olhar em níveis hierárquicos, ó, novo, nível 0, nível 1, nível 2. Aí você olha, nodos em aberto. Esse eu já resolvi, esse eu já resolvi, esse eu já resolvi. Nodos em aberto. Quem está no nível hierárquico mais abaixo? É o 4. O próximo é o 4. Dá no mesmo. Então, você pode até desconsiderar essa palavrinha extra que aparece, porque é só um rigor computacional, entendeu? Mas pode esquecer. Oi, Eric, pode falar. Então, o backtracking é para fazer um teste nos outros nodos, né? Porque você podou lá por otimalidade, acho que é essa palavra, não me enrola, e aí você quer saber, né, se o 4 serviria e seria melhor do que o 3, né? No caso, teria um Z maior, né? Ou então, se o 2 teria um Z maior ainda, né? Não, você tem que resolver os teus nodos. Não tem muito a ver com isso, não. É assim, você tem que continuar a sua progressão na exploração da árvore. A questão é qual é o próximo, tá? Qual que é o próximo nodo que eu vou explorar, né? Aí, por essa questão da direção ser sempre mais abaixo, mais à esquerda, tem esse rigor, né, de usar uma palavrinha a mais, que eu estou dizendo para vocês que não altera em nada. Então, não tem a ver com o que pode ser melhor, né, quem vai ser melhor, não. É a operação contrária.
Só isso. Então, se eu interromper a direção de descida, eu vou ter que fazer a operação contrária para continuar a minha busca. É só um termo para ter algum rigor na lógica de algoritmo aqui, tá, gente? Mas eu estou dizendo para vocês, se esquecer isso e pensar em níveis hierárquicos, que é o que eu estou dizendo para vocês, pode esquecer isso. Aqui é só uma operação inversa. Só isso. Tá? Ao invés de Não, eu acho abaixo que eu para entendi. É um jeito de continuar explorando, porque você chegou no 3, teria que, vamos lá, no algoritmo, né? É um código isso aí, né? Você achou por ultimalidade, você teria que parar aquele código, né? O código vai lá, opa, achou o valor inteiro, beleza, parou, né? Dá um stop. O backtracking seria para continuar, no caso, no outro nodo, no 4. Eu faria também o nodo 2? só depois que você explorar o nodo 4. Aí é uma segunda operação de backtracking, que vai sair do 4 para o 2. E aí ele está indo para a direita, para cima. É a operação inversa. Então, por isso que tem esse termo. É só essa diferença. Se você quiser continuar pensando na setinha, né? As setinhas são assim, olha, eu vou sempre mais abaixo e mais à esquerda. Aí eu vou descendo, descendo, descendo. Só que vai ter uma hora que eu não vou conseguir descer mais. Aí o que eu faço quando eu não conseguir descer mais? Aí eu faço a operação contrária. Ao invés de ir mais abaixo, mais à esquerda, eu vou, né, para a direita, para cima. Aí eu desço, desço, desço. Aí depois eu subo, subo, subo de novo. Até chegar no 2 e eu precisar descer de novo. Aí eu vou descendo, descendo. Aí quando eu descer, eu tento subir de novo. Depois que não tiver mais jeito, né, se eu não tiver mais para onde ir, aí a minha busca acaba, eu estou com a minha árvore completa. Quer ver? Né, Não, eu entendi a como que a parada. árvore Deixa eu fica? só te perguntar mais uma parada. Pode falar. Vamos lá, fiz o 2 também, né? Aí, na teoria, ele poderia gerar lá, se ele não fosse inteiro, né, o resultado, ia gerar um 5 e um 6, eventualmente. Eu faria o 5 e o 6 porque ele estaria no nível 2 aí, ou pararia só no 2 mesmo? Não, você continua. A não ser que haja algum critério de parada. Quer ver? Por exemplo, aqui ele vai continuar. 5 e 6 aqui. Mas eu tenho que permanecer no nível daquele que eu achei a otimalidade, né? No 3, você diz? Isso, eu achei, por exemplo, no 3 lá, a função ótima. Então, no máximo, eu faria até o 4, o 5 e o 6, né? Eu não Não, ia não. descer. Eu teria que descer mais ainda? Se precisar, você pode descer mais. Eita, brava. Aí vai Aqui, chegar no ó. número 15. Vamos ver. Esse aqui, ele é um pouco grandinho. Igual aquela prova lá que o professor botou 28. 12 nodos, ó, sei lá quantos. Que inclusive foi esse aqui, né? Esse aqui já até caiu em prova também, né? Para vocês verem que às vezes cai da lista, às vezes cai exercício resolvido. Esse também caiu em prova. A resposta estava aqui, né? Era só ter lido, era só ter feito em casa com calma, que era só reproduzir a mesma árvore. É claro que teria que fazer as contas, né? Esse ele, né, como já tinha a árvore completa, aí sim foi solicitado os cálculos, né? Mas era fazer a mesma coisa que você já tinha feito em casa e a maioria não fez, né? Não fez sequer em casa, por isso não conseguiu fazer na hora. Então, não significa, Eric, que eu vou parar no nível hierárquico do 3 aqui, né? No caso, nível 1, nível 2, nível 3. Não, eu posso descer mais, o quanto for necessário, né? E o que significa o quanto for necessário?
Então tem que descer Eu até não, podar mesmo, né? Por inviabilidade, ou por otimalidade. Eu tenho um outro também, como é falando do outro? se eu não, Esqueci agora. otimalidade, inviabilidade e poda por limite. Por Então, limite, porque se estaria eu, menor do que o nodo pai, né? não, por limite é se o valor daquele nodo ou a expectativa do valor daquele nodo é pior que a solução candidata a ótimo, né? Que alguma solução corrente. Então, por exemplo, aqui é 3. Se algum nodo meu aqui tivesse dado 2,8, 2,8 é pior do que 3. Não faz sentido eu continuar a busca por algo que é pior do que aquilo que eu já encontrei. Aí aqui a poda seria por limite. Show de bola, faz sentido, claro, com certeza. Então, não significa que eu estou... encontrei uma solução no nível 3, não significa que eu não vou precisar descer mais. Se eu não tiver garantia de nenhuma das 3 podas que a gente comentou, a gente pode continuar descendo, tá? Até que eu aplique alguma dessas 3 podas, né? Ou todas, e eu pare em algum nível hierárquico pelo caminho. E a segunda condição é se tiver critério de parada no enunciado. E aí, aproveitando, né? Ele costuma usar alguns. Então, olha, é para fazer tudo isso que a gente narrou. Para resolver o PPI, a escolha da variável para se ramificar através da variável mais fracionária, com a estratégia de busca tal, né? Busca em profundidade, que é o que a gente está vendo aqui. Busca em profundidade. Ele pode colocar só isso. Aí, se for só isso, você tem que resolver a árvore por completo, até que eu não tenha mais nodos a explorar. Então, é a árvore toda podadinha, né? Toda com esses tracinhos. Aqui é de otimalidade, aqui é de inviabilidade, aqui é otimalidade, aqui, salvo engano, é limite, e aqui eu acho que é inviabilidade, mas a gente só poda mais para frente. E aqui não tinha terminado ainda. Mas aí, então, ó, se ele não disser, aí tem que resolver por completo. Tá? Na hora da prova, ele geralmente seta um número específico de nodos que ele acha coerente resolver, né? ou que ele programou para aquele tamanho de prova. Então, a primeira resposta é, se não aparecer critério de parada para quantos nodos executar, a priori você tem que resolver todos, tá? A priori. Ô Breno, ele quando coloca lá esse critério de parada, às vezes ele coloca, né? Como é que a gente coloca lá? Podado por critério de parada? Como é que é o esquema? Não, não. Vamos por parte, vamos lá. Antes vamos lá. Se não tiver condição de parada nenhuma, a priori, vocês têm que resolver todos. Então, aqui deram 9 nodos, né? 1, 2, 3, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais o nodo raiz. Então, 8 nodos mais o nodo raiz. Tá? Então, aqui, se não tivesse... Né, aliás, exatamente como está no enunciado dessa questão, que não tem critério de parada, aí tem que resolver como está aqui. Tem que executar até que não haja nodos a explorar. Tá? Mas ele já falou comigo e tal, que ele planeja para, no máximo, uma expectativa de 0 mais 6, né? O nodo raiz mais 6. Então, no pior dos casos, 6 nodos mais o nodo raiz. Então, nessa sequência, você iria do 0 para o 1, do 1 para o 3, do 3 para o 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? 6 mais o nodo raiz. Então, o 8 e o 6, pelo tamanho de prova que ele planeja, seria o pior cenário. 0,
né? O nodo raiz, nodo zero, mais 6 nodos. Tá? É o pior cenário. Então, se não tiver nada escrito na prova como critério de parada para interromper a busca na árvore, vocês podem utilizar esse. O nodo raiz mais 6 nodos. Tá? Mas esse é o pior cenário. Para não acontecer igual aconteceu numa prova que a árvore era maior e deu bem mais que isso. Tá? A gente depois, né, considerou certo só metade daqueles nodos, né? Quem fez metade levou a pontuação completa, porque ficou faltando o critério de parada. Aí eu já, depois que aconteceu isso, eu deixo avisado, né, como critério. Olha, se não tiver nada, na pior das hipóteses, executa o nodo raiz mais 6 nodos. Tá? Esses direitinho, né? Para ter, ó, tenta fazer esses direitinho, ou pelo menos metade disso direitinho, e o que faltar para os 6 lá, né, completa de alguma forma, porque pode acontecer de ir faltando informação na prova. Tá? Então, o pior cenário é esse. Nodo raiz mais 6 nodos. Só que ele coloca, olha, resolva tantos nodos, ou resolva o nodo raiz mais 3 nodos, o nodo raiz mais 2 nodos. Isso já aconteceu algumas vezes. Tá? Então, se tiver escrito na prova, aí é critério de parada. Pode interromper a busca e a árvore vai ficar incompleta mesmo. Mas você tem que executar a quantidade de nodos que ele solicitou. Então, se ele disser, olha, são 3 nodos, ele não disse nada de nodo raiz. 3 nodos, execute até 3 iterações completas, ou 3 nodos completos. Então, o 0 conta 1, o 1 conta 2, o 3 conta 3. 1 mais 1 mais 1. 3 nodos. Aí poderia parar aqui. Isso é um critério de parada, quantidade de nodos. Ou então não. Ele pode dizer, olha, interrompa a busca na árvore após encontrar a primeira solução inteira, né? Ou a primeira solução candidata a ótimo. Isso também é critério de parada. Então, aí, aqui vocês parariam também no 3. Olha, tem esse problema, interrompa a busca na árvore após encontrar a primeira solução candidata a ótimo. Então, pararia no 3, aqui. Aí pode parar aqui, é isso, é critério de parada aqui, faz parte da correção também. Se você continuar, aí você perde o ponto pelo critério de parada. Então, atente-se também a critério de parada, para não sair Breno, fazendo tudo e perder tempo da prova, tá? Porque critério de parada tem que ser respeitado. Oi, Eric, pode falar. você falou aí, só para bater certinho. Dá um exemplo lá na prova lá. Para no como é que é? O nodo raiz mais 6 nodos, né? Uhum. Então o raio, obviamente, que o 0 não ia contar, né? Aí iria até o quê? Até esse 7, 8 aí que você está falando? Até o 7. É pela sequência. Tá? Pela sequência. Número de nodos explorados. Porque a gente teve que seguir essa sequência. Do 0 para o 1, do 1 para o 3, do 3 para o 4, do 4 para o 2, do 2 para o 5, do 5 para o 7. Então, excluindo-se o nodo raiz, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos. 6 nodos explorados. O 6 e o 8, eles aparecem aqui, mas é só porque a construção da árvore é assim. Mas eles ainda estão em aberto se o critério de parada for esse. Então, seria... Beleza, mas deixa eu te perguntar rapidinho. Eu deixaria o 6 e o 8, eu desenharia o 6 e o 8? Você acabou de comentar que poderia descontar ponto, né? Eu Não, desenharia o desenharia. 6. Não. Desenharia, porque a construção da árvore é assim, né? Esse é o visual da árvore. Ele vai ficar em aberto, sem essas indicações aqui de poda. Aí não tem poda, não tem esse Lzinho aqui, esse Izinho, esse Não teria Lzinho que não resolver tem. nada dele, né, no caso. Não resolve. Eles não serão resolvidos. Então, vai estar só a indicação de que você, olha, eu precisei fazer
essa ramificação aqui, mas eu não resolvi nem o 6 nem o 8, porque eu segui a sequência de busca em profundidade e obedeci o critério de parada. Então, pararia no 7 com o 6 e o 8 em aberto ainda. Show de bola, valeu. Agora eu entendi como é que é o esquema. Aí ele pode dizer, olha, interrompa a busca na primeira solução inteira, ou na primeira solução candidata. Ou não, interrompa na segunda. Aí cairia aqui, no nodo 7 de novo, né? Que aí, no primeiro daria nodo 0 mais 2 nodos. Nodo 0 mais 2 nodos. E, no caso da segunda solução, seria nodo 0 mais 6. 6 nodos, né? Que é igual o que está aqui. Então, depende. Pode estar escrito de uma forma, pode estar escrito de outra, mas tem que obedecer. Aí, se não tiver nada escrito, aí eu só vou pedir para vocês lembrarem, tá? Que não precisa fazer todos. Aí, o critério de parada, no pior caso possível, é nodo raiz mais 6. Tá? Nodo raiz mais 6 nodos. Esse é o pior cenário. Mas aí eu vou dizer para vocês, ó, não se assustem, ou se não tiver escrito na prova e lembrar que são esses 7 nodos, que é muito grande, não se assustem. Aí que lá, eu consigo fazer as outras questões primeiro, então faz as outras questões primeiro. E o tempo que sobrar, tenta fazer o máximo de nodos que for possível, tá? Não precisa fazer todos eles, né, certinho para garantir uma boa pontuação. Faz o que conseguir. Né? E se conseguir fazer, né, aqueles que forem suficientes, né, olha, dos 7 eu consegui fazer 4. Aí a gente vai ver se você aplicou as podas de maneira correta, se você seguiu a ordem correta, você sabe determinar uma variável mais fracionária. Então, você acaba deixando de levar pontos por nem tentar, por ele ser muito grande. Então, assim, faz quantos der. Então, se achou que é muito grande, olha, olhei para a prova e já não está dizendo que tem critério de parada, pode ser que seja 7 nodos. Então, olha, tem as outras questões lá, vou tentar fazer elas primeiro. Então, faz elas e o tempo que sobrar, né, vai fazendo o que der. Aí faz 3 nodos, faz 4 nodos, né, dos 7. Aí, ou se conseguir, faz 5. Que aí vocês conseguem levar o máximo de pontuação possível. Tá? Então, não se assustem. Tá? Mas não tem acontecido isso faz um tempo já, de não constar na prova o critério de parada, tá? Então, muito provavelmente vai ter. Então, olha mais ou menos também. Pô, no critério de parada, tá dizendo que são tantos. Então, já sei mais ou menos o tempo que eu vou demorar. Se for mais de 3 nodos, eu vou gastar um tempinho considerável. Então, pensa, olha, vale a pena fazer a de modelagem primeiro, né? Ou a de cortes de gômeros, se tiver, aí eu não tenho certeza se vai ter, mas muito provavelmente tenha. Para vocês planejarem rapidamente como vai ser a execução da prova de vocês. Tá? Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa de alerta para branch bound. Tá, não. Só para a gente visualizar aqui o que é a variável mais fracionária que eu tinha falado para vocês. É essa formulinha aqui, ó. Ó, tá vendo? Busca em profundidade com backtrack. É só para dizer, olha, quando eu chegar lá quando eu não tiver mais para onde descer, aí eu tenho que voltar. Né? Aí eu volto na direção contrária. Se eu estava abaixo à esquerda,
eu volto à direita para cima. Tá? É só isso. Não altera muita coisa, não. Pode ter largura com backtracking? Não, porque a largura a gente se move conforme a árvore solicita. Então, ao invés de ter uma direção pré-fixada, eu tenho uma lista. Aí eu organizo a lista de acordo com o meu limitante, né? Superior ou inferior. Aí eu vou varrendo a lista. Então, quando você for programar lá, se fosse o caso, ao invés de tratar na direção, você ia tratar de uma lista. Aí a lista você varre a lista conforme uma ordenação. Então não tem essa de voltar. Entendeu? E a gente quase nunca volta quando é em largura, porque a gente chega mais rápido na solução candidata que converge para ótima. Então a gente acaba dando menos passos na execução da nossa árvore. Então não se aplica isso. Mas aí vamos lá. Então, qual que é a formulinha que eu estava falando para vocês? Olha, eu estou lá no nodo raiz, né? E o nodo raiz requer que eu relaxe a minha integralidade, né? Então, meu x1 e x2 não são mais inteiros, são reais, né? Maiores ou iguais a zero. Aí eu resolvi lá, encontrei meu par ordenado x1 e x2. Aí ambos são fracionários, né? Se ambos são fracionários, o critério que a gente usa, né, para selecionar qual variável se ramificar é o da variável mais fracionária. Tá? Aqui está duplicado, a variável. Né? A variável mais fracionária. E o que é a variável mais fracionária quando a gente apresenta essa formulinha? Né? Então, tem essa primeira opção de se determinar. Olha, o índice da minha variável, então, olha, a variável mais fracionária xk, ela é tal que o índice da minha variável k, né, se é xk, o meu k é o argumento máximo da função em que eu tenho, né, as porções fracionárias. Então, é o valor máximo das minhas porções fracionárias j, né, onde j é a minha variável em questão. Então, se eu tenho duas variáveis, o meu j vai de x1 a x2. Então, eu tenho 2. Então, eu tenho f de x1 e f de x2. Né? Aí, como que eu determino primeiro cada f? Né? Então, eu sei que eu escolho o maior. Então, o f que tiver maior valor vai me entregar o valor, o número da minha variável. Então, o f de xk que tiver maior valor, ele vai me dar o valor de k, né, para eu dizer qual dos meus, né, qual das minhas variáveis no vetor xk que é mais fracionário. Só que aí eu preciso determinar quem são as porções fracionárias. Então, são duas funções, né? São duas equações. E a gente começa, né, pela segunda, porque primeiro a gente determina as porções fracionárias, depois eu vejo qual que é a maior. Tá? Aí eu vou para as porções. As porções fracionárias são cada porção fj aqui, onde o j representa, né, qual posição do meu vetor x, né, do meu vetor de variável x. Eu determino a porção dele por essa equação de mínimo. Né? Então, eu faço o mínimo entre duas diferenças. A diferença entre o teto da variável xj, né, pela própria variável. Então, o teto dela menos ela mesma. Aí, só lembrando, o teto é o inteiro mais próximo maior que a minha variável. Essa é a primeira diferença da minha função de mínimo.
A outra diferença é entre a própria variável, né, xj, e o piso da variável xj. O piso é o inteiro mais próximo menor que a variável xj. Então, a variável xj menos o piso da variável xj. Aí eu determino as porções e depois, de posse das porções, eu vejo qual porção é maior. E a porção que for maior vai me entregar o valor do índice K, aí ele vai dizer em qual posição do meu vetor xk está a variável mais fracionária. Aí ele ainda fala aqui, na ocorrência de empate, escolha a variável xk de menor índice. De menor índice, índice é a posição do vetor x, tá? Então, aqui a gente não começa a contar da posição 0, começa do 1. Então, se o meu vetor de variável x vai de 1 até 10, né, porque poderia, só que a gente não iria resolver pelo método gráfico, se vai de 1 a 10, ele tem as posições 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, o meu vetor só tem duas posições, a 1 e a 2. Então, em caso de empate, a de menor índice é a de menor posição no vetor. Então, o meu vetor, aí vocês erram isso direto na prova, o vetor é x1, x2. Se eu já sei que o critério de desempate é o menor índice, aí o índice é o Kzinho, ou você pode não pensar em menor índice, você pode pensar na menor posição do vetor. Se o vetor vai de 1 a 2, o menor na posição vai ser sempre o 1. A posição 1 é o primeiro. O primeiro vai ser o de menor índice, ou o de menor posição no vetor. Então, se fosse de 1 a 10, então, meu vetor iria de x1, x2, até x10. Aí aqui poderia ter mudança, porque olha, se as minhas variáveis fracionárias fossem o x2 e o x10, aí eu tenho que desempatar. Eu calculei, as porções foram iguais, vou desempatar. Aí quem é a de menor índice? Índice é o númerozinho que vem embaixo da variável x, ou a posição que ele está no meu vetor. A de menor índice vai ser o x2, se fosse x2, x10. Como a gente só vai trabalhar no R2, só vai ser x1 e x2. Então, se empatar, você vai escolher sempre x1, tá? Não dá para colocar lá na prova, desempate, a de menor índice é o x2. x2 é o maior índice. E o vetor vai de 1 a 2, tá? Então, atentem-se a isso, tá? Quando a gente fala menor índice, é a posição, o índicezinho Kzinho aqui. Tá? Por isso que é índice K, de menor índice K. 1 é menor que 2. Tá? Ou não quero pensar no índice, quero pensar na posição. É a posição do vetor de variável x. A menor posição é a primeira posição, porque eu ordeno de 1 até n. Então, se tiver empate, vai escolher sempre x1, já que a gente só apresenta problemas que vocês podem resolver pelo método gráfico. Bom? Aí tem um exemplo com base no que a gente viu lá. X1 é 7 quartos, x2 é 13 quartos. Aí eu vou calcular. Eu calculo primeiro as porções fracionárias. Né? A porção fracionária para x1 e a porção fracionária para x2, que é o f1 e f2, ou f de x1 f de x2. Tá? Tanto faz. Aí ele tira os mínimos. Né? Olha, aí ele faz. A primeira diferença é entre o teto de 7 quartos e o 7 quartos. Né? Aqui é o teto. Se for o teto de 3 quartos é 2. Então, 2 menos 1 3 quartos. E a segunda diferença é entre o 7 quartos, ou 1 inteiro mais 3 quartos, menos o piso. O piso de 1 inteiro e 3 quartos é 1. Aí está o 1 aqui, já está o 1. 2 menos 1 inteiro mais 3 quartos
é o que falta para 2. Então, esse primeiro aqui, né, dá o que falta, né? 1/4. E aqui é a diferença entre 1 inteiro e 3/4 e o 1. E 1 inteiro, que dá 3/4. Né? Então, quem que é o mínimo entre 1/4 e 3/4? É 1/4. Por isso que está 1/4 aqui. Tá? Aí no de baixo, a mesma coisa. 13/4 são 3 inteiros e 1/4. Aí eu calculo primeiro o teto. O teto de 3 inteiros e 1/4 é 4. Menos, né, 3 inteiros e 1/4. A segunda diferença é entre a variável e o piso. É 3 inteiros e 1/4 menos o piso. O inteiro mais próximo menor que 3 inteiros e 1/4. É o inteiro que está na frente, 3. Então, 3 inteiros e 1/4 menos 3. A primeira diferença dá 4 menos 3 inteiros e 1/4 é o que falta para 4. Então, falta para 4 aqui 3/4. Né? Então, a primeira diferença é 3/4. E a segunda diferença é 3 inteiros e 1/4 menos 3, sobra 1/4. 1/4. Aí agora eu tiro o mínimo entre as duas diferenças. As duas diferenças. O mínimo entre 3/4 e 1/4 é 1/4. Por isso que aqui está 1/4. Tá? Aí agora, de posse das duas porções fracionárias, eu vou escolher a maior. Porque a função que a gente viu lá atrás diz isso. Eu vou escolher quem tem maior f de xk. É que vai me dar o k que tem maior porção fracionária. Quem é maior, 1/4 ou 1/4? Não tem maior. É igual, né? Mas se fosse maior, eu escolho o maior. Então, se x1 fosse maior, né, então a porção seria maior, x1 é o maior, x1 é a variável que eu vou ramificar, porque tem que ser maior. Aqui tem que ser maior. Primeiro eu faço a operação de mínimo, depois a de máximo. Aqui são iguais. Se são iguais, critério de desempate, quando é igual, é de menor índice, ou a de menor posição no vetor de variável, x. Né? A de menor índice vai ser sempre x1, porque é quem vem primeiro, né? Por óbvio. Não tem mais nenhum outro motivo. É quem vem primeiro, porque 1 é menor que 2. Porque o índice de uma delas é 1 e o outro é 2. De menor índice, 1 é menor que 2. Ponto. Então vai ser sempre x1. Em caso de empate em duas variáveis. Só isso. Não tem nem o que pensar. É x1. Aí eu vou dizer aqui. Olha, aí eu falo, como a f de x1 e a f de x2 são iguais, e x1, né, tem menor índice que x2, né, 1 é menor, né, ou seja, 1 é menor que 2, porque eu estou tratando dos índices, 1 e 2, não tem a ver com indexação dos valores fracionários, não tem a ver com o valor inteiro que vem na frente, não tem nada a ver com isso. É só a posição no vetor. Como x1 vem primeiro que x2 no vetor de variáveis x, porque eles são iguais, x1 vem primeiro e eu escolho ele, por esse desempate. Ponto. Acabou. Por isso que x1 vai estar aqui. Aí, o que eu estava dizendo para vocês não vão precisar colocar explicitamente essa continha aqui, mas vocês vão precisar fazê-la de alguma forma, no rascunho, ou até mesmo de cabeça, se for o caso e se for mais rápido. Mas a variável que vai ter que constar como ramificada na tua árvore vai ter que ser a correta, a mais fracionária. Aqui é x1. Se tivesse aqui x2, aqui é quanto? É 3, né? Então, se aqui tivesse x2 menor ou igual a 3, x2 maior ou igual a 4, está errado. Perde os pontos da variável mais fracionária. Tá? E já adianta 20% dos pontos do enunciado. Então, perde 20%.
tá? Só por ter colocado errado aqui. Então, não pode chutar, tá? Não é para chutar. Se chutar e errar, perde 20%. Então, ou entende como é feito isso, ou vê lá como é na aula anterior. Vê como que quem está mais perto da metade do seu intervalo inteiro, né, para já calcular direto, sem precisar pensar muito e já ir, de fato, para os gráficos, né, para determinar as soluções, porque vocês só vão precisar fazer isso uma vez. Tá? Raríssimas as vezes de a gente ter no par ordenado as duas soluções fracionárias quando a gente sai do nodo raiz. Tá? Daqui para frente, vocês só vão ter uma fracionária. Uma inteira e uma fracionária revezando até que você encontre as duas inteiras. Então, só vai precisar fazer esse processo uma única vez. Então, entende como é feito de uma forma ou de outra. Vê a maneira mais simples e mais rápida de calcular isso e apresenta de maneira correta direto na árvore para a gente. Tá? Agora, como vocês vão treinar isso, o que vai ser melhor para vocês vão precisar determinar. Tá? A ID Branch and Bound era isso. É praticamente certeza de que cai na prova, assim como modelagem. Né? E um adendo que cabe para modelagem, né, que eu não tinha falado, e eu estou pegando agora pelas tarefas, pelas ADs, como não estava claro nas ADs, e eu só falei nas sessões de vídeo, a gente até vai considerar, né, as formulações generalizadas. Tá? Só que generalizar de uma só vez, sem passar pela escrita da instância do problema que a gente deu, é muito mais difícil. Tá? Vocês podem errar pelo caminho e, a rigor, se a instância foi dada, vocês têm que resolver aquela instância. Tá? Para a gente ver se vocês entenderam a lógica da modelagem. Tá? Eu, inclusive, dei várias dicas e já tinha uma série de modelagens prévias. Então, assim, muita gente optou por colocar direto a formulação geral e só ela não dava conta. E a gente precisava ver elementos da escrita na formulação, entre aspas, aberta, né, com aquela instância do problema. Então, já vou deixar vocês avisados, tá, que para a prova, tá, não se escreve formulação algébrica generalizada. Tá? Vocês vão precisar escrever uma formulação para aqueles dados do problema que estão no enunciado. Tá? Então, não é para generalizar. Tá? Quem ouvir aqui e Breno, eu não puder entendi. passar para os colegas, passe para os colegas. Não é para generalizar. Tá? Não é para generalizar. Aí eu vou colocar para vocês um exemplo aqui. Deixa eu baixar. Eu acho que é aula 3. Porque toda vez que é necessário generalizar, a gente deixa por escrito. Então, só é para generalizar quando estiver explícito. Tá? Só quando estiver explícito. Então, escreva a formulação algébrica geral ou generalizada. Tá? Aí sim, vocês vão ser obrigados a generalizar. Se não for, aí não precisa e até determinado ponto, não pode, porque a gente quer ver se vocês entenderam colocar aquele modelo teórico num exemplo prático. Tá? Aí eu baixei aqui, como teve gente que não
Entendeu o que eu estou falando? Deixa eu mostrar em cima da aula 3. Já está carregando aqui. Então, olha, modelagem. Vamos ver o primeiro exemplo. Aqui. Então, tem um exemplo, que é o que a gente coloca em todos os enunciados para qualquer tarefa. Tá? Tarefa, prova. Então, vai ter um enunciado com uma situação problema, com a instância daquele problema. Então, com os dados do problema, os dados de entrada do problema. Tá? Então, tem né, que geralmente são colocados em tabelas. Então, se tem tabelas e tem os dados, a gente quer que vocês formulem em cima dos dados. Tá? Escrevam a formulação algébrica em cima dos dados. Então, a resposta para a prova, tá, precisa ser assim, tá? Assim, com os dados do problema. Tá? Então, tem que ter a FO com os dados do problema, as restrições com os dados do problema, sem generalizar. Tá? Aí, o que é uma generalização? Aí está lá no final. Ele vai pedir, só vai ser necessário generalizar quando ele pedir explicitamente no enunciado. Escreva a formulação algébrica geral ou generalizada, que é isso daqui. Aí vocês vão precisar escrever conjunto, parâmetro, as variáveis em cima dos conjuntos e dos parâmetros, a FO e as restrições em cima dos parâmetros. Então, não é para generalizar na prova. Tá? Não é para fazer assim. Aí, ó, tem um exemplo genérico aqui. Ele já apresenta uma formulação geral ou generalizada. Então, muita gente fez isso na AD1 sem precisar, mas acredito eu, né, como um facilitador, já que já existia uma formulação genérica nas referências e eu dei dicas para vocês, tá? Mas vai ser considerado, sim, não vai ter não vai ter problema, não. Mas nas APIs, tá? Não é para escrever formulação generalizada. A gente quer ver vocês resolvendo a instância daquele problema. Então, não é para ter sopa de letrinha na prova. Tá? Não é para ter isso daqui. A gente quer... Agora eu vou voltar para lá. A gente quer, assim, com os dados do problema, tá vendo? Os parâmetros e as variáveis. Mas os parâmetros de fato, que estão nas tabelas, que estão nos dados do problema. Tá? Na prova, a gente não vai aceitar. Tá? Então, tem que estar assim, com os dados de entrada do problema. O Vitório, que tinha perguntado que não tinha Não, desculpa, é que eu não tinha entendido, ficou claro? a generalização. Agora que já essa hora eu já estou aos 11. Agora que eu entendi, desculpa. É só isso. Porque assim, acaba ficando mais difícil. Aí eu não sei se as pessoas que fizeram na AD entenderam o que estavam fazendo, uma boa parte não entendeu, tá? Pelo que deu para ver. Ainda não consegue representar todos os elementos que são necessários na formulação generalizada, então acaba sendo pior. Então, por isso que eu estou deixando, né, avisado aqui para evitar isso. Use os dados do problema, que é mais simples. É muito mais simples. Então, evitem dificultar para vocês mesmos. Tá? Então, vai ter a situação problema igual tem nos exemplos aqui. Vai vir um texto com uma situação problema, com os dados, com tabelas, né, com uma série de vetores, matrizes. Vocês vão precisar colocar isso na formulação de vocês, os dados do problema. Tá?
na hora da prova, para generalizar, que o tempo ainda vai ser menor. Aí que vai comer elementos que precisam da generalização ainda mais, então não é para fazer. E na outra prova, que é ainda pior, porque a gente dá todas as formulações generalizadas para vocês, aí sim, quer dizer, não é nem para colocar isso na prova, porque isso já foi dado. Então, o que a gente analisa de vocês na hora da prova é se vocês são capazes de escrever aquela situação problema, e não decorar uma formulação específica. Não é para decorar, é com o problema você ser capaz de escrever uma formulação adequada para aqueles dados. Aí, todas as informações vão estar no enunciado com a situação problema, os dados vão estar nas tabelas, né, nas matrizes, ou nos vetores das tabelas que são apresentadas, todas as informações estão ali. Tá? Então, não é para generalizar na prova. Tá? E por fim, aí eu não sei se o Eric está aí ainda, porque ele falou que poderia sair. A gente colocou... Aqui, tá ainda? A gente colocou no semestre passado um conteúdo a mais que nos outros não tinha, porque houve uma redução da ementa. Então, saiu a parte de não linear, né? De otimização não linear, que era bem extensa, e entrou essa aula 5, tá? De corte de Gomori. Aí eu vou passar rapidinho por ela. Deixa eu ver se eu consigo baixar rapidinho aqui. Breno, então a AP1 é da aula 1 à aula 5? Aula 1 à aula 5, isso aí. Breno, boa noite. Quais são as chances assim reais de você achar que o Gomori pode cair? São boas as chances? Olha, Leti, eu não sei dizer, tá? Porque entrou no semestre passado, em cima da hora, e no semestre passado ela entrou como questão opcional. Então, são dois fatores diferentes, tá? Porque não deu tempo da gente conversar com calma no semestre passado. E como forma de incentivo, ela entrou valendo pontos extras. Então, foi um caso particular. Eu só vou ter essa certeza daqui para frente, né? Se nos próximos semestres entrar essa parte do conteúdo com certeza. Então, por isso que eu estou dizendo que com certeza é formulação algébrica, né? A parte de modelagem, e branch and bound. Isso é certeza. Isso todo semestre cai. Tá? Agora, de corte de Gomori, aí eu não tenho como afirmar, não sei dizer, mas pelos últimos semestres, a P1, né, quando estava com muito conteúdo, ela tinha 3 questões, tá? De fato. Só que a terceira questão, ela geralmente era de uma parte que a gente já entrava de otimização em rede. Então, não tinha a ver com esse conteúdo, né? Era a parte de rede já. Então, era uma questão de modelagem, uma de resolução de PPI, né, pelo método branch and bound, e uma de otimização em rede. Então, eram conteúdos distintos. Agora, se forem 3 questões, de fato, vai ter uma de modelagem, né, escrever o PPI, e pode ter 2 de resolução de PPIs, né? Uma pelo método branch and bound, né, aí a gente foge um pouco os nomes, mas, né, pelo
algoritmo branch and bound baseado em programação linear e pelo algoritmo de planos cortantes de Gomory. Né? Então, mas, Breno, desculpa interromper, então a P1 vão ter 3 questões, e sendo que uma delas não vai ser opcional, vai ser obrigatória, é isso? Não foi isso que eu disse. Eu não sei dizer. Tá? A certeza é que são 2 questões. Ah, Isso entendi. é certeza. Beleza. Pelo método branch and bound, isso sempre cai. E a parte de modelagem. Isso é certeza. Tá? Agora, se a aula 5 vai cair ou não, aí eu não sei dizer. Tá? Se vai ser opcional ou não, aí muito menos, né? Porque dessa vez as aulas saíram conforme planejado, então não teve alteração nenhuma. Mas se o professor Romeu pensou assim e acha também assim, pode ser que tenha, tá? Pode ser que tenha. Isso eu não tenho como dar certeza. Mas as 2 questões, né, historicamente, são essas 2. Tá? Agora, também pode acontecer de ter um caso extremo, né, e ele só ter 2 questões, né, e ele optar pela resolução de PPIs só pelo plano cortante. Tá? Pelo plano cortante de Gomory. Mas isso é muito recente para mim, então eu não sei dizer. Tá? Eu acredito que isso não vai acontecer porque essa aula ainda não está completa. Né? Não tem lista de exercícios, ele colocou, ainda tem pouco tempo, então tem um histórico menor. Tá? E tem um histórico de questões menor. Então, eu acho pouco provável. Então, o que eu acho provável de acontecer, né, é de, se houver uma questão da aula 5, de planos cortantes de Gomory, é que seja mais uma questão. Então, 3 questões. Então, ou 2 questões, né, pelo histórico, que sempre caem, ou 3 questões. Aí ter esses 3 conteúdos. Tá? Mas o professor Romeu não me dá detalhes das provas, tá? Ele só me avisa quando tem uma situação diferente, né? Igual no semestre passado, que a aula saiu muito perto da prova, e ele optou por isso, de ser opcional, porque era conteúdo novo e saiu muito perto. Tá? Mas aí agora já está rodando, ele não me deu mais aviso nenhum, e aí ele só me dá quando, Breno, a questão saiu com erro, alguma coisa, mas eu já tinha mandado para a gráfica e não tem mais o que fazer, vamos ajustar de tal forma. Aí ele me diz qual questão é e eu aviso vocês. Ele só me comunica assim. Eu só tenho acesso às provas depois. Tá? Mas aí eu narro para vocês o histórico que eu tenho, né? Das provas que eu já via ao longo desses anos todos. Então, por isso que eu falo para vocês, com certeza, é modelagem e branch and bound. Isso é certeza. Todo semestre caiu, desde sempre. Tá? E agora tem esse conteúdo novo. A gente vai ver como que vai funcionar daqui para frente. O Leonardo pediu a palavra, pode falar, Leonardo. Então, eu ia falar justamente sobre isso. Eu não vi assim exercício sobre esses cortes de Gomory, né? Então, eu estou sentindo falta disso. E aí é mais um motivo para eu achar que não vai cair. Mas tem aquela questão também, né? A gente não pode achar, tem que aula dada, tem que ser estudado. Não tem como achar, não. Aí eu vou te dizer como que dá para a gente resolver exercícios que considerem a lógica do algoritmo de planos cortantes de Gomory, como que você vai treinar, né, sem que tenha uma lista específica de exercícios, porque tem aqui, né, acho que tem 1 ou 2 exercícios aqui.
E outra coisa que eu ia falar também era para ver se você conseguir abordar esse tema hoje, assim, pelo menos para achar o plano cortante, porque por exemplo, do X2 ali no exemplo, eu não consegui, fiquei em termos de X, eu não consegui passar. Até consegui ali o plano cortante em termos da variável de folga, mas para passar para termos de X2, não consegui. Eu ia pedir se você consegue resolver com a gente. Tá, vamos ver aqui. Então, são 2 passos, tá? O primeiro passo é obter o corte. Aí, tudo isso a gente consegue treinar com os exercícios de PPIs que a gente tem. Então, a única coisa que vai ficar faltando para a gente é o Tableau Simplex, tá? Então, o que eu estava dizendo dos exercícios, né? Tem esse aqui que ele resolveu aqui para vocês, né? Tem os 6 aqui. Então, já treinei esse, né? Mas quero mais exercícios. Então, os exercícios que estão na lista de Branch and Bound também servem, tá? A única coisa que vai faltar da lista do Branch and Bound é o Tableau. Tá? Aí, como vocês obtêm o Tableau Simplex ótimo? É o que vocês viram em PO1. Tá? Vai resolver como se fosse PO1 o problema de maximização ou de minimização. Mas, para ganhar tempo, né, já que vocês já viram isso, quem quiser, eu posso preparar para colocar para vocês o Tableau otimizado como está aqui. Tá? Por quê? Porque em problemas de plano de corte, vocês precisam desse ponto de partida, já que não justifica vocês reexecutarem o primal simplex que vocês viram em PO1 para depois executar o dual simplex. Aqui a gente quer ver 2 coisas, que é se vocês conseguem obter o corte de Gomori, né? O corte, que está nessa fase aqui. Então, se consegue obter o corte e se consegue reotimizar com base no corte o Tableau Simplex otimizado, né, pelo primal simplex. Então, vocês vão obter o corte, é um passo, obter o corte. Colocar o corte no Tableau Simplex otimizado, né, pelo primal simplex, e reotimizar. Reotimizar é via dual simplex, que aí tem essas regrinhas que são diferentes. Então, reotimizar pelo dual simplex até que algum critério seja atingido. Né? Então, pode ser com, de fato, a obtenção da solução ótima pelo dual simplex, com a inclusão dessa nova linha, ou ele pode dizer, olha, não, executa só uma iteração para mim que já está bom. Né? Pode ser o caso também. Só que ainda não caiu questão em prova assim, né? Olha, para executar, né, pelo dual simplex até que a otimalidade seja atingida. Né? Porque pode ser... Geralmente, essas tabelas de reotimização dão 2 iterações, então não é muito. Tá? Mas aí, talvez combinando com as outras questões que tenha na prova, pode ser que seja muito, eu não sei como que ele está pensando nesse processo ainda. Tá? Então, são esses 2 passos. Primeiro, obter o corte, depois reotimizar pelo dual simplex. Tá? Aí, vamos lá. Como que obtém o corte? Né? Tem o PPI, ele vai dar
o PPI para vocês e o Tableau otimizado, né? Via Primal Simplex. Aí ele vai dizer, olha, eu quero o corte seguindo algum critério. Aí ele fala, ó, o corte que ele quer aqui é pela variável mais fracionária também, né? Aí ele obteve as porções fracionárias, né, da linha 1 e da linha 2. As porções fracionárias foram 24 sobre 29, né? 24, 29 avos e 22, 29 avos. Quem é mais fracionário é quem tem maior porção fracionária, né? Então foi x1, né? Porque x1, a linha do x1, que está 1, 0 aqui, mas é a linha do x1, que é essa aqui, ó. A linha 2x1 é a mais fracionária. Então, olha, de posse desse critério, vocês precisam determinar o corte, né? Aí, como que ele chegou nesse corte aqui? 2,29 avos de S1 mais 5,29 avos de S2 maior ou igual a 24 sobre 24, 29 avos. Você vai olhar para a linha que você quer o corte, né? Para a linha que você quer o corte e tem que seguir essa regrinha desse slide 9. Ó. O corte de Gomory corresponde à linha fracionária R dessa forma. O somatório da parte fracionária, fez a variável x, em J tem que ser maior ou igual à porção fracionária do termo independente, né? O zero aqui, ele representa que ele está na base, né? Então, você tem que seguir essa regra. Num geral, o que significa isso? Significa que aí tem algumas considerações sobre corte, né? Na linha que eu estou, eu vou pegar das variáveis que eu tenho, né, porções fracionárias, eu vou separar o que é porção fracionária do que não é, né, porque eu posso ter aqui, eu não tenho, e eu tenho que lembrar que, por definição, o corte de Gomory, ele não tem porções fracionárias negativas. Então, aqui você vai olhar para a linha. Estou na linha do x1, que é quem eu quero. O x1 não entra na continha porque ele é inteiro, né? Na linha do x1, o x1 vale 1. Então, eu só quero as porções fracionárias da minha linha. Então, eu tenho 2,29 avos de S1, é fracionário, e é não negativo. Isso é extremamente importante. É não negativo, é positivo. Então, ele vai poder entrar na minha linha de corte. Do S2, 5,29 avos e é positivo. Extremamente importante, porque não existe corte porção fracionária com valor negativo no corte. E o termo independente é 3 inteiros, 24, 29 avos. Né? Então, eu tenho parte inteira, tenho parte fracionária. Só me interessa a parte fracionária, tem que ser, e ela tem que ser não negativa. Né? Então, positiva aqui. Então, maravilha, já tenho o corte só de olhar. Então, o corte está aqui. O corte é 2,29 avos. Está voltando a corromper aqui. De S1, mais 5,29 avos de S2, né? De S2. E ele já é definido assim, maior ou igual, né? Não altera nada, maior ou igual, é só gravar, a porção fracionária, 24, 29 avos. Então, o corte é esse. Por isso que ele está lá, ó. 2,29 avos de S1, 5,29 avos de S2, maior ou igual a 24 sobre 29. Aí, perguntas. Por que você foi na linha do x1, Breno? Porque ele determinou como critério a mais fracionária. E ele geralmente faz isso. Tá? O Eric falou que vai sair... Não, tranquilo, Eric. Depois assiste lá a gravação, ou na semana que vem a gente conversa melhor. E a gente já vai parar, só no corte. Depois a gente vê o Dual Simplex.
Por que eu fui na linha do x1? Porque ele definiu, né, que o corte que ele queria era da variável mais fracionária. Aí ele obteve a mais fracionária, do mesmo jeito que a gente viu na seção anterior, né? Aí ele falou, olha, eu quero o corte da mais fracionária. Por isso que eu fui para a linha do x1, porque ele quer a mais fracionária, x1 é a mais fracionária, eu fui na linha de x1. E o corte ele é obtido sempre assim, tá? É esse somatório de porções não negativas, não, de porções fracionárias não negativas, tá? Das variáveis não básicas. Esse somatório é maior ou igual à parte fracionária não negativa do termo independente. Então, o somatório desses carinhas à esquerda maior ou igual ao termo independente à direita, só a parte fracionária. Quem perguntou foi o Leonardo, né? Isso. Então, Até aqui foi, o Leonardo? que acontece? Eu consegui de boa o X1, bem intuitivo, aí está bem explicado. Depois é só substituir os valores de S1 aí e dá para chegar de boa Para obter nesse aqui, né? X1 menor ou igual a 3. O Exato. problema foi que eu fui fazer como exercício utilizar a linha do X2 e Maravilha. não consegui eliminar uma das variáveis de jeito nenhum. Eu não consegui achar em termos de X2. Tá, Achei vamos o lá. corte, mas não cheguei em termos de X2. Tá, vamos conferir então se o corte está certo, tá? Porque talvez seja o corte. Então vamos lá. Aí agora não me interessa mais a linha do x1, eu quero obter pela linha do x2, né? Aí aqui como teste, tá, gente? E é bom porque na linha do x2 a gente tem porção fracionária negativa, que a gente não pode ter. Então tem que corrigir isso. Então, ó, agora eu estou na linha do x2. Né? Por quê? Porque eu quero. Tá? Eu coloquei para vocês no enunciado que eu quero o corte de Gomer na linha de x2. Então, vocês têm que obter o corte na linha do x2. Então, vamos para a definição. A definição é corte de Gomer, as variáveis não básicas, que tem porções fracionárias não negativas. Então, eu vou na linha, se eu estou na linha do x2, o x2 não entra, é inteiro, né? Tem 1. Eu vou olhar só para as porções fracionárias, então, menos 3, 29 avos, 7, 29 avos, e só as fracionárias. O 2 não vai entrar, o 22 sobre 29 vai entrar, é o que me interessa. Eu olho para as porções. Se as porções forem fracionárias não negativas, né, se forem maiores que zero, eu já coloco direto. Então, vai ser a linha de S2 vai direto, o termo independente vai direto. 7 sobre 29 avos de S2 maior ou igual, porque é sempre maior ou igual, é a definição, maior ou igual ao termo independente, 22 sobre 29. Até aqui foi, Leonardo? Isso aqui está igual? Sim, tá igual. Está igual, maravilha. Agora, a parte não negativa. Né? A parte negativa, perdão. Se houver porção fracionária, né, não positiva, eu preciso corrigir por uma porção fracionária não negativa. Como é que eu faço? É um complementado. Isso aí. Tiro pelo complementar. Então, menos 3 sobre 29. Como que eu consigo transformar, né, menos 3 sobre 29 em uma porção inteira que fique com o sinal negativo e uma porção fracionária com sinal positivo e que continue dando menos 3, 29 avos. Né? Então, olha, então eu tenho que ter um inteiro que vai levar o sinal de menos, e o meu
E a minha parte fracionária vai levar o sinal positivo. Então, eu tenho que tentar chegar no inteiro mais próximo que tenha o sinal negativo. A gente está falando aqui de menos 3, né? Menos Então, 3 no caso, seria menos dividido 29 sobre por 29. Né? Então, olha, então, aqui é um menos 0,10. Ó, menos 0,10. Então, quem que é o inteiro mais próximo que tenha sinal negativo, né? Que está mais perto do 0,10? É o menos 1. Então, tem que ser menos 1 aqui na frente, né? Então, ele tem que levar o sinal de menos. Eu estou tentando fazer passo a passo, Leonardo, para quem não fez tentar entender. Mas, né, pelo visto, você já sacou. Então, a parte inteira, que está mais próximo desse fracionário que a gente viu aqui, tem que carregar o sinal de menos, e eu vou somar com algum valor que eu vou chamar de A aqui para que continue dando menos 3 sobre 29. Né? Aí, assim, facilita as coisas, ou eu já poderia somar direto. Aí, para ser o mais didático possível, A igual, se menos 1 vira mais 1, menos 3 sobre 29. Aí, agora, eu obtenho o valor de A, que é positivo, né? 29 vezes 1, 29, menos 3 sobre 29, igual a 27 sobre 29. 26, né? 26, perdão. 26 sobre 29. Ficou claro para todo mundo? O que a gente fez? A gente só reescreveu. O que era negativo agora está em uma porção inteira negativa e uma porção fracionária positiva. Porque aí agora eu consigo escrever conforme a definição. Né? O corte tem porções fracionárias não negativas. Aí agora o 26 sobre 29, ele representa a linha de S1, né? Porque agora a linha de S1 é menos 1 mais 26 sobre 29, né? Vezes o S1. Aí agora eu posso separar a parte inteira da parte fracionária e o 26 sobre 29 entra no corte. Então, 26 sobre 29 entra no corte, né? Vezes S1. S1, né? S1. Então, esse é o corte para a linha de X2. Tá? 26 sobre 29 de S1, mais 7, 29 de S2, maior ou igual a 22 sobre 29. Esse é o corte. Aí, o enunciado pode pedir para vocês, né, igual está aqui, olha, eu quero saber, em termos das variáveis originais, que corte é esse. Tá? Que o corte da linha de X1 é esse corte aqui, X1 menor ou igual a 3. Mas para a linha de X2 vai ser outro, né? Porque o corte é diferente. Né? 2 sobre 29, aqui é 26 sobre 29. Aí vamos fazer aqui. Deixa eu ver se eu tenho um espacinho maior. Não tem, né? Então, para facilitar as coisas, eu vou cancelar os denominadores de 29. Vou só escrever 26 de S1, 7 de S2 e 22 maior ou igual a 22. Né? Então, 26, 7 e 22. 26, 7, 22. É isso, né? 26, 7, 22. 26, 7, 22. Maior ou igual. Aí agora, como é que eu faço para determinar esse mesmo corte em termos das variáveis originais, né, para o caso de ser necessário eu plotar esse corte num R2, né? Que é o que
ele pede aqui nesse finalzinho, né? Ó, eu quero enxergar que corte é esse, porque em termos das variáveis de folga não faz o menor sentido para a gente, né? Então, o que eu faço? Eu substituo. Então, onde tem S1, eu vou substituir esse carinha aqui. Onde tem S2, eu vou substituir esse carinha aqui. E ele vai me dar o corte em termos de x1 e de x2. Aí eu vou fazendo na calculadora rapidinho aqui. Eu vou ver quanto que dá. Aqui vai dar 26 vezes 13. Dá 338. Mais 7 vezes 17. 457. Menos 22. Dá 435. 435, vai de cá. Aí vamos para o outro lado. Dá... Estou do lado certo? Estou. Mais o que? Vamos ver. Dá 26 vezes 7. Sinal trocado. Menos de novo, 7 vezes 3. Dá menos 203. Que é de x1, né? De x1. E no x2 dá 5 vezes 26 menos 2 vezes 7 dá 116. Mais 116 de x2. Dá pra gente dividir alguma coisa aqui? 3, 5. Também não dá. Se eu somar, dá 8, 12. Não dá para dividir, né? Tem alguma divisão? Aqui. Não, ok. Eu acho que nada divide mesmo, não. 116. Por enquanto bateu aí, Sim. Leonardo? Bateu sim. O problema é que, 29. assim, eu achava que no final das contas deveria alguma das variáveis sumir. 29, 435, 29. Espera aí que eles têm denominador comum, sim. 116. É um número bem dificilzinho para achar de prima. Mas vamos lá. Tem a 4 de x2. Dá para dividir todo mundo por 29. 29. Divisão por 29. Então dá 4 de x2. O outro é 203 por 29. Dá 7. Então menos 7 de x1. Mais 4x2 menor ou igual a 435 dividido por 29 dá 15. Então, agora você pode plotar lá. Então, o corte que a gente achou para a linha de x2, o corte de Gomori, em termos de problema original, é menos 7x1 mais 4x2 menor ou igual a 15. Aí, se você quiser testar, o que você pode fazer? Você pode continuar a resolução com base nesse corte aqui, dessa mesma forma. Ao invés de usar o corte de x1, você vai usar o corte de x2 e vai resolver pelo dual simplex.
Aí você vai encontrar uma solução que reotimiza pelo corte. Essa solução tem que ser a mesma solução se você fosse plotar, né, esse corte no poliedro original e tentar se resolver de forma visual, porque é a mesma coisa. Se você pegar o x1 menor ou igual a 3 e plotar no poliedro original, que é esse aqui, 7x1 menos 5x2 menor ou igual a 13, 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 17, você desenhar no R2 e se você traçar o x1 menor ou igual a 3 e tentar resolvê-lo, você vai achar a mesma resposta que pela solução analítica. Então, a solução que otimiza com o corte tem que ser o par ordenado 3,2. A mesma coisa vai servir aqui. Então, você vai plotar no poliedro original, mas agora sem esse carinha aqui, né? Sem esse corte, porque a gente não colocou ele por hora. Você pode plotar esse corte lá no poliedro original e ver qual solução dá para o problema de otimização. Tem que ser a mesma solução se você fizesse pela inclusão do corte original no Tableau Simplex e reotimizasse pelo Dual Simplex. Tem que dar o mesmo valor, que não vai ser esse par ordenado, né, 3,2, pode ser outro. Né? Não necessariamente é o mesmo. A não ser que ambos os cortes já chegassem na solução ótima inteira, e eu não tenho certeza. Não tenho certeza. Uhum. Não, assim, eu já vi, já consegui identificar onde foi meu erro de raciocínio. Eu imaginava que a reta que desce ou x1 ou x2 seria paralela a um dos eixos, quando na verdade ela pode estar inclinada. Então eu posso ter as duas variáveis ao mesmo tempo. Sim. Esse foi o erro, eu isso imagino. Aqui foi uma situação particular, né? Isso. Dele ser paralelo. Não necessariamente. O corte ele pode ter, né, qualquer angulação. Ele não vai ser sempre paralelo, ortogonal. Não Aí eu estava tem essa esperando. característica, não. Eu estava esperando um resultado onde eu eliminasse uma das variáveis e não estava conseguindo fazer isso. Essa era a dúvida. Então, Não. É só isso mesmo. Então, isso, e assim, caso isso caia em prova, isso é a coisa mais simples do mundo. Viu? Você não precisa fazer nada com Tableau de nada, é só entender como que o corte funciona. Tá? sim. Aí vai ali, vai no Tableau, pega a linha, faz esses ajustes, porque Depois esse é o corte substitui, de Gomori. não tem problema. A parte mais difícil aí é reotimizar o Tableau. Isso daí realmente, se cair isso, estou perdido. Uhum. Mas olha só, o corte, ele é esse daqui, tá? Cadê? O corte é esse daqui, em termos das variáveis não básicas, tá? Esse é o corte. Você não pode usar esse corte lá no Tableau, tá? Porque x1 e x2 estão na base, então vai dar uma série de erros e conflitos aqui. Então, esse é o corte análogo em termos das variáveis originais, que aí, se você quiser plotar para ver se a resposta faz sentido, é esse corte que você vai usar. Mas isso é em termos do original. Isso seria uma nova restrição que a gente está inserindo, né? Sim. Exatamente. E é a mesma que o corte que a gente calculou em termos das variáveis não básicas, mas para o algoritmo Dual Simplex funcionar tem que ser daquela forma. Senão ele não vai funcionar. Então, ele pode fazer isso. Ele pode pedir o corte para vocês. Aí é só obter esse corte aqui. Isso é o corte. Quero o corte da linha tal. Obtém assim. Para a linha de x1 assim, para a linha de x2 assim. Para a linha do z você também pode fazer. Tá? Aí é do mesmo processo. Faz igual. Aí, além disso, ele pode pedir para você representar o corte em termos das variáveis originais do problema.
Aí é assim que a gente fez. Obteve o corte, substitui pelo valor das variáveis de folga. Simples assim. Esses dois processos são os mais fáceis do mundo, e acho que foi até assim que caiu na última prova. E o pior cenário é ele pedir para reotimizar pelo Tableau Simplex. Tá? Aí é pegar o corte original, colocar uma linha adicional no Tableau para reotimizar. Né? Aí tem que ver quantas iterações ele vai pedir. Se não falar nada, tem que reotimizar até que a solução esteja completa, né? Até que você atinja... Ah, não, tá certo. Eu tava falando bobagem. Na verdade, aqui foi uma iteração só. Então, o corte reotimizando dá esse Tableau aqui, reotimizado. Porque atingiu a condição de parada. Então, esse é o novo Tableau. Então, aquele corte dá essa solução aqui. Eu tinha falado que era essa daqui, mas não é essa não, tá, gente? É essa daqui. Então, aquela linha, aquele corte de Gomory dá essa solução aqui. Ó. É 3, 1 inteiro e 3/5. Tá? Então, a solução análoga àquele corte, se vocês quiserem visualizar, é essa daqui. Tá? Só que essa solução ainda não é inteira. Então, você tem que continuar o processo até que você encontre a solução inteira. Né? Aí, continuando, reotimizando de novo pelo mesmo processo, né? Pela variável mais fracionária, você vai pela variável básica, né? Básica mais fracionária. Então, quem está na linha. Você faz o processo de novo, acha o corte de Gomory de novo, aplica o novo corte, reotimiza o novo corte, aí sim, aí aqui deu 3, deu o par ordenado 3, 2. Aí sim, esse valor ele vai ser o mesmo se você fizer o mesmo processo para a linha de x2. Aí sim vai ser igual, tá? Aqui. Mas aqui não, né? Nessa primeira etapa não, porque você ainda tem soluções fracionárias, tá? Então é isso. Aí na semana que vem a gente conversa um pouquinho melhor do que é esse dual simplex, né? O que tem que fazer, o que tem que gravar. Aí eu vou tentar, ao longo da semana, gerar os tableaus otimizados, os exercícios 1, 2 e 3, aí eu coloco para vocês, tá? Aí fica como treinamento para quem quiser. Os mesmos exercícios para Branch and Bound vai ter para corte de Gomory, mas aí os processos são distintos, tá? Não é a mesma coisa, mas os exemplos base são os mesmos, porque podem ser os mesmos. Então, eu fico devendo isso para vocês e coloco lá na plataforma, ou a gente conversa na semana que vem. Aí eu trago para vocês. Ok? Ok. Uma boa noite a todos aí, boa semana, até semana que vem. Boa noite a todos. Falou, boa noite.